Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fundamental na psicologia, grupos operativos e doença única, com base no livro O Processo Grupal de Pichon-Rivière. Vamos entender como os grupos operativos funcionam e sua importância no tratamento de patologias mentais, além do conceito inovador de doença única. Esse trabalho desenvolve conceitos da teoria da doença única e das técnicas de grupos operativos. A teoria da doença única oferece uma visão integrada da depressão, considerando múltiplas causas e manifestações sintomáticas. Destaca a importância de entender os fatores constitucionais e atuais, bem como a projeção de vínculos e a continuidade genética e funcional da depressão. A doença única tem um núcleo central contínuo, especificadamente relacionado à depressão, que influencia todo o desenvolvimento da doença. Grupos operativos são pequenos grupos de 8 a 12 pessoas que se reúnem regularmente com um objetivo comum, seja aprender ou resolver problemas específicos. Eles são fundamentais para promover mudanças tanto no nível individual quanto grupal. Através desses grupos, os participantes podem desenvolver habilidades de comunicação, resolução de conflitos e adaptação social. Esses grupos utilizam técnicas específicas para observar e analisar as interações e dinâmicas do grupo, promovendo a reflexão sobre os processos inconscientes que influenciam o comportamento. Por exemplo, a análise de como os membros se relacionam pode revelar padrões de comportamento que precisam ser trabalhados. O coordenador desempenha um papel crucial na condução do grupo. Ele deve identificar e interpretar os fenômenos grupais, facilitando a comunicação e a colocação entre os membros. O coordenador atua como um guia, ajudando o grupo a manter o foco objetivos e a explorar os temas de maneira construtiva. Processo terapêutico. O terapeuta internaliza informações e modificações, tornando-se parte do processo terapêutico. A tarefa transforma papéis autoritários em flexíveis e operativos, melhorando a percepção mútua entre terapeuta e pacientes. Dinâmica do grupo. O grupo deve enfrentar a situação patogenética depressiva através da recriação do objeto destruído. A tarefa envolve a elaboração da situação patogenética e a correção das distorções na percepção da realidade, proporcionando insights e reduzindo as ansiedades básicas. O processo de aprendizagem e comunicação é fundamental, culminando na percepção não distorcida de si e de outros, facilitando assim a aceitação da mudança e a elaboração de um projeto de vida. Desenvolvimento da tarefa. A tarefa permite flexibilidade, autocontrole e autocondução do grupo. Em emergências, como a separação de pacientes por razões políticas, técnicas grupais foram usadas para formar líderes entre os pacientes, aumentando sua eficácia e reduzindo os sintomas. A tarefa e a identificação com líderes fortalecem a identidade social dos pacientes, promovendo a maturidade. Pichon-Rivière cita formas características da depressão, sendo elas: a primeira característica é a prototipo-depressão. Os sintomas podem ser menos evidentes e vivenciada pela criança ao nascer. 2. A posição depressiva do desenvolvimento, luto, perda e ambivalência durante o desmame. 3. Depressão do começo, período inicial de doenças mentais. 4. Depressão regressiva, regressão a pontos disposicionais anteriores. 5. Depressão iatrogênica positiva, integração do ego e enfrentamento de questões existenciais. Segue a explicação de cada característica da depressão. 1. Protótipo depressão. Refere-se a uma forma idealizada e padrão de depressão, com sintomas comuns como tristeza persistente, perda de interesse, alteração do apetite e sono, fadiga, sentimentos de culpa, dificuldade de concentração e pensamentos suicidas. 2. Posição depressiva do desenvolvimento. Essa fase ocorre durante o desmame, quando a criança enfrenta sentimentos de luto, perda e ambivalência. O desmame representa a primeira grande perda para a criança, separando-a da relação simbiótica com a mãe. Sentimentos de ambivalência surgem com a criança sentindo tanto amor quanto ressentimento pela figura materna. Como impactos, temos a criança começando a desenvolver mecanismos de defesa para lidar com esses sentimentos complexos. Pode influenciar também a forma como a criança lida com perdas e frustrações futuras. Já a depressão de começo refere-se ao período indicador de doenças mentais, onde os primeiros sinais de depressão começam a se manifestar.
Pode ser desencadeada por eventos significativos ou estresses acumulados que o indivíduo não consegue mais gerenciar. Inclui sintomas iniciais como a tristeza persistente, perda de interesse em atividades e mudanças nos padrões de sono e apetite. Esse período é crucial para a identificação precoce e intervenção, evitando que a depressão se agrave. 4. Depressão regressiva. Caracteriza-se pela regressão a estados emocionais anteriores em resposta ao estresse atual. Em situações de grande estresse ou trauma, o indivíduo pode retomar a formas mais primitivas de comportamento e defesa emocional. Manifesta-se como uma reativação de traumas antigos e respostas emocionais, que podem ter sido desenvolvidas na infância. Como impacto, envolve lidar com múltiplos níveis de sofrimento emocional acumulado ao longo da vida, complicando no tratamento. A depressão iatrogênica refere-se à integração do ego e enfrentamento de questões existenciais durante o tratamento. O termo iatrogênico geralmente se refere a efeitos adversos causados pelo tratamento, mas nesse contexto é positivo, significando um processo terapêutico que leva à integração de crescimento do ego. Envolve a confrontação e resolução de medos existenciais, como o medo da morte e a aceitação da mortalidade. O impacto permite ao paciente alcançar um nível mais alto de funcionamento emocional e psicológico, integrando as partes do ego dispersas e desenvolvendo um sentimento de propósito e projeto de vida. Para concluir, a doença única é a manifestação de um conflito subjacente e dificuldades na adaptação social, que se expressam de diferentes formas em cada indivíduo. Esses indivíduos podem encontrar apoio e novas perspectivas, compartilhando suas experiências e aprendendo uns com os outros. O processo de mudança ocorre na integração grupal. Os membros podem experimentar novas formas de comportamento e receber feedback construtivo. E os benefícios da abordagem grupal são maior autoconhecimento, capacidade de lidar com conflitos e a criação de uma rede de apoio social e sentir-se mais compreendido e menos sozinho em suas dificuldades, o que pode ser um grande passo para a recuperação. Recapitulando o que foi visto no vídeo de hoje, discutimos sobre os grupos operativos, o conceito de doença única e a importância da abordagem grupal no tratamento de patologias mentais. Vimos como esses grupos podem promover mudanças positivas e oferecer um apoio valioso aos seus membros.